Tá, esse aqui vai ser o nosso projeto final. Então, os integrantes são o Antônio, Maria Fernanda, eu, Rafael e o Ian. Esse aqui é o sumário. Então, qual é o nosso projeto? A ideia é a gente tentar prever, com base em dados, quem vai sobreviver ou não do acidente do Titanic. Então, a gente pegou essas informações toda na internet, na plataforma Cable, tem tudo lá. Então, a ideia é criar um modelo de machine learning capaz de determinar quem que vai sobreviver ou não de acordo com certos dados. Eu vou falar um pouco do histograma de dados. Aqui a gente dividiu e dá para ver claramente que a maior parte dos passageiros do Titanic tinham entre 20 e 40 anos, então era uma população bem jovem. A maior parte deles tinha algum grau de parentesco, que é o que esses dois mostram pra gente. Aqui está baseado entre classe social, 1, 2 e 3, então a maior parte era da terceira classe, que são pessoas com menos dinheiro. O ID, que é esse daqui, é simplesmente o que cada passageiro tem, por isso que ele está completo. Aqui são os que morreram e os que sobreviveram. E aqui é quanto cada pessoa pagou pela passagem. Então a maior parte das pessoas pagou bem pouco pela passagem, reforçando que era muita gente da terceira classe. A gente vai começar falando da matriz de correlação. Para fazer esses cálculos, a gente usou a biblioteca Pandas, excluiu claramente os valores null. E como todas as variáveis vão ser consideradas, a gente vai ter uma matriz N por N. A diagonal principal sempre vai ser 1, porque ela mostra a correlação de uma variável com ela mesma. Quanto mais próximo de 1 for a correlação, mais as variáveis vão estar relacionadas. Então, nós temos aqui fair com part. Valores próximos de zero indicam pouca relação entre as variáveis, então, nesse caso, os valores mais perto de zero sempre vão ser os com ID. Porque, na verdade, isso não é uma coisa inicial do Titanic, né? É uma coisa que o computador colocou. E valores negativos são variáveis inversamente proporcionais. Então, aqui a gente tem o maior valor, né? Que é o 0,55. Ele é negativo, então ele é inversamente proporcional. Por quê? Porque o FAIR, que foi o preço que eles pagaram da passagem, e o classe social. Então, tipo, quanto menos eles pagaram, maior era a classe social. Agora vai ser com o Antônio. Vou falar um pouco sobre regressão linear. Após a gente conseguir os dados dessa matriz de correlação, a gente tenta jogar nessas fórmulas, que são as fórmulas que a gente pegou do livro do Jane, e tentar gerar uma regressão linear. O que é regressão linear? A gente tentar aproximar de uma reta e tentar achar uma relação entre as duas variáveis. A gente criou uma matriz de regressão linear, onde aqui tem os dados das nossas variáveis, né? Idade, filhos, parentes, pais, né? Tarifa. E a mesma matriz. Ela não é N por N, porque a gente tentou adicionar a classe para mostrar que entre as tarifas e as classes, ela acaba tendo por ser valores contínuos, acaba tendo uma dispersão diferente das outras, que são variáveis categóricas. Os azuis são referentes aos que morreram no acidente e os laranjas são referentes aos que sobreviveram ao acidente. E essa margem que a gente tem aqui atrás é a margem de erro, que também é chamada de dispersão. Beleza? Eu vou falar um pouquinho sobre o quanto os elementos, os fatores no caso se relacionam, ou aliás, o quanto eles têm um impacto no resultado final. Para isso a gente utilizou o projeto fatorial. Bem, o método após treinar o modelo, no caso, a gente verifica a importância de cada fator, como eu havia dito, e a gente quer com certeza obter a maior quantidade de informação. Foram gerados 3 projetos, um para cada tipo de dado. Temos o conjunto numérico de dados, como por exemplo a idade,
o conjunto categórico, que engloba também os numéricos, como por exemplo sexo, o local de embarque, e para engenharia de dados, no caso, que engloba também os anteriores, é usado para cabine. Você tem ali como 0, você vai ter nulo, e se for não nulo, você pode usar como sendo 1. Beleza. Os fatores, a gente considera ali os 9 fatores, 9. E os níveis, temos diversos tipos de níveis, como por exemplo, sobrevivente, se ele sobreviveu ou não, então são 2. Tickets e os outros fatores. Então, algumas considerações: as variáveis se relacionam, mas não possuem relacionamento forte. E a importância é mostrada em gráficos, vou mostrar mais a seguir, para cada fator considerando o seu tipo de dados. Uma coisa que é importante considerar é que, por mais que aqui a gente não está considerando escolher fatores para fazer o experimento, aqui a gente só está utilizando o projeto fatorial para analisar melhor esses dados, por meio dos gráficos gerados, dos modelos gerados. Aqui é só um exemplo do que a gente gerou, numérico, tá? Conjunto numérico. Temos aqui a idade, o quanto ele pagou, a classe, relação entre os irmãos e entre os pais, parentesco no caso. Então você pode ver que a idade, o fator de idade influenciou bastante no resultado final. Em seguida, o quanto ele pagou ali e assim por diante. A gente utilizou para esse caso aqui a árvore de decisão e utilizou para esse mesmo teste aqui a floresta randômica. Só alguns exemplos mesmo, com os mesmos fatores. Beleza, para categórico a mesma coisa, você vai ter ali fatores e o quanto cada um influenciou. E para engenharia de dados, como no caso do... se é homem, se é mulher, também essa mesma ideia. Você tem ali o quanto cada fator influenciou no seu projeto final. Tá, no resultado final, a gente usou 3 conjuntos e 3 modelos diferentes. A gente usou árvore de decisão, o classificação XGB e floresta aleatória. O que a gente teve melhor acurácia foi utilizando o último conjunto de dados, que é o de engenharia de dados, onde a gente adicionou uma flag de cabine para saber se o passageiro tinha ou não cabine, e o modelo de floresta aleatória. E a gente conseguiu uma acurácia de 82,83%. Então, para melhorar esse projeto, o que a gente precisaria fazer? Tunar os hiperparâmetros dos modelos, então, que são coisas que interferem bastante na geração do modelo, e engenharia de dados mais intensa. Então, descobrir outros tipos de relações, com inferências, olhando os dados mesmo e gerando novos tipos de informações para ter mais dados em cima do modelo. É isso.